O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 280 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo o Catecismo na sua terceira parte, na sua segunda sessão, sobre os 10 mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2201 ao 2213. A família no plano de Deus. Natureza da família. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidade primordiais. Um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como a referência normal em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. A família cristã. A família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também, por esse motivo, se pode e se deve chamar de igreja doméstica. São João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consórcio. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja, ela tem importância singular, como se vê no Novo Testamento. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. As relações dentro da família acarretam afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém sobretudo do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. A família e a sociedade. A família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural, na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. A família deve viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar e a se responsabilizar pelos jovens e pelos velhos, pelos doentes ou deficientes, pelos pobres. São numerosas as famílias que, em certos momentos, não são capazes de proporcionar essa ajuda. Cabe então a outras pessoas, a outras famílias e subsidiariamente à sociedade prover suas necessidades. Religião pura e sem mancha diante do Deus e Pai é esta:
assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Carta de São Tiago, capítulo 1, 27. A família deve ser ajudada e defendida por medidas sociais apropriadas. Quando as famílias não são capazes de desempenhar suas funções, outros organismos sociais têm o dever de ajudá-las e de apoiar a instituição familiar. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as comunidades mais amplas cuidarão de não usurpar seus poderes ou de interferir na vida da família. A importância da família para a vida e o bem-estar da sociedade traz uma responsabilidade particular a esta última, no apoio e no fortalecimento do casamento e da família, que o poder civil considere como dever grave reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. Citação da Gaudium et Spes, número 52. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la, de lhe garantir, sobretudo, o direito de se constituir, de ter filhos e de educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas, a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, a liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e instituições necessárias, o direito à propriedade privada, a liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia, à imigração, o direito, de acordo com as instituições dos países, à assistência médica, à assistência aos idosos, aos abonos familiares, a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação a perigos como drogas, pornografia e alcoolismo, a liberdade de formar associações com outras famílias e, assim, serem representadas juntas às autoridades civis. O quarto mandamento ilumina as outras relações na sociedade. Em nossos irmãos e irmãs, vemos os filhos de nossos pais, em nossos primos, os descendentes de nossos avós, em nossos concidadãos, os filhos de nossa pátria, nos batizados, os filhos de nossa mãe, a Igreja, em toda pessoa humana, um filho ou filha daquele que quer ser chamado nosso pai. Assim, nossas relações com o nosso próximo são reconhecidas como de ordem pessoal. O próximo não é um indivíduo da coletividade humana. Ele é alguém que, por suas origens conhecidas, merece atenção e respeito individuais. As comunidades humanas são compostas de pessoas. Seu bom governo não se limita à garantia dos direitos e ao cumprimento dos deveres, mas também à fidelidade aos contratos. Relações justas entre patrões e empregados, governantes e cidadãos supõem o mútuo e natural bem-querer que convém à dignidade das pessoas humanas preocupadas com a justiça e a fraternidade. Hoje, como catequese complementar do nosso episódio, ouviremos a audiência geral do Papa Francisco, proferida no dia 9 de setembro de 2015. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de chamar a nossa atenção para o vínculo entre a família e a comunidade cristã. É um vínculo, por assim dizer, natural, porque a igreja é uma família espiritual e a família é uma pequena igreja. A comunidade cristã é a casa daqueles que acreditam em Jesus como a fonte da fraternidade entre todos os homens. A igreja caminha no meio dos povos, na história dos homens e das mulheres, dos pais e das mães, dos filhos e das filhas. Esta é a história que conta para o Senhor. Os grandes acontecimentos dos poderes mundanos escrevem-se nos livros de história e ali permanecem, mas a história dos afetos humanos inscreve-se diretamente no coração de Deus, e é a história que permanece para sempre. Este é o lugar da vida e da fé. A família é o lugar da nossa iniciação, insubstituível, indelével nessa história. Nessa história de vida plena que acabará na contemplação de Deus por toda a eternidade no céu, mas começa na família. Por isso, a família é tão importante. O Filho de Deus aprendeu a história humana nesta via e percorreu-a até ao fim. É bom voltar a contemplar Jesus e os sinais desse vínculo.
Ele nasceu numa família e ali aprendeu o mundo. Uma oficina, 4 casas, uma aldeia insignificante. No entanto, vivendo por 30 anos essa experiência, Jesus assimilou a condição humana, acolhendo-a na sua comunhão com o Pai e na sua própria missão apostólica. Depois, quando deixou Nazaré e começou a vida pública, Jesus formou ao seu redor uma comunidade, uma assembleia, uma convocação de pessoas. Eis o significado da palavra igreja. Nos evangelhos, a Assembleia de Jesus tem a forma de uma família, e de uma família hospitaleira, não de uma seita exclusiva, fechada. Nela encontramos Pedro e João, mas também o faminto e o sedento, o estrangeiro e o perseguido, a pecadora e o publicano, os fariseus e as multidões. E Jesus não cessa de acolher e falar com todos, até com quantos já não esperam encontrar Deus na sua vida. É uma lição forte para a igreja. Os próprios discípulos são eleitos para cuidar dessa assembleia, dessa família dos hóspedes de Deus. Para que seja viva no hoje desta realidade da Assembleia de Jesus, é indispensável reavivar a aliança entre a família e a comunidade cristã. Poderíamos dizer que a família e a paróquia são os 2 lugares onde se realiza aquela comunhão de amor que encontra a sua derradeira fonte no próprio Deus. Uma igreja, verdadeiramente segundo o Evangelho, não pode deixar de ter a forma de uma casa hospitaleira, sempre de portas abertas. As igrejas, as paróquias e as instituições com as portas fechadas não devem chamar-se igrejas, mas museus. E hoje, esta é uma aliança crucial contra os centros de poder ideológicos, financeiros e políticos. Voltemos a pôr as nossas esperanças nesses centros de amor evangelizador, ricos de calor humano, assentes na solidariedade, na participação e também no perdão entre nós. Hoje é indispensável e urgente fortalecer o vínculo entre família e comunidade cristã. Sem dúvida, é necessária uma fé generosa para ter a inteligência e a coragem de renovar esta aliança. Às vezes, as famílias hesitam, dizendo que não estão à altura. Padre, somos uma família pobre e até um pouco arruinada. Não estamos à altura. Já temos tantos problemas em casa. Não temos força. Isto é verdade, mas ninguém é digno. Ninguém está à altura. Ninguém tem força. Sem a graça de Deus, nada poderíamos fazer. Tudo nos é dado gratuitamente. E o Senhor nunca chega a uma nova família sem fazer algum milagre. Recordemos aquilo que Ele fez nas bodas de Caná. Sim, quando nos pomos nas suas mãos, o Senhor leva-nos a fazer milagres. Aqueles milagres de todos os dias, quando o Senhor está ali naquela família. Naturalmente, também a comunidade cristã deve fazer a sua parte. Por exemplo, procurar superar atitudes demasiado diretivas e funcionais, favorecendo o diálogo interpessoal, o conhecimento e a estima recíproca. As famílias tomem a iniciativa e sintam a responsabilidade de oferecer os seus dons preciosos em prol da comunidade. Todos nós devemos estar conscientes de que a fé cristã se vive no campo aberto da vida partilhada com todos. A família e a paróquia devem realizar o milagre de uma vida mais comunitária para a sociedade inteira. Em Caná estava presente a mãe de Jesus, a mãe do bom conselho. Ouçamos as suas palavras: fazei o que ele vos disser. Amadas famílias, estimadas comunidades paroquiais, deixemo-nos inspirar por esta mãe. Façamos tudo o que Jesus nos disser e encontrar-nos-emos diante do milagre de cada dia. Obrigado. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!